Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs da nossa leitura orante, nessa nova fase em que todos nós nos esforçamos para manter essa iniciativa de pé. Vocês daí que acompanham esse momento, e nós que cuidamos então da produção, sobretudo a equipe de liturgia da Paróquia de Santana, que está à frente hoje, contando com a colaboração muito preciosa do José Sérgio e da irmã Penha. Então eu quero saudar a todos e me alegrar com todos vocês nesse momento tão importante. E hoje eu estou aqui porque a irmã Penha não pôde estar presente. Então eu venho dar uma pequena contribuição para a leitura orante deste próximo domingo, do Evangelho deste próximo domingo. E nós vamos festejar uma solenidade muito importante que encerra o nosso tempo pascal. É a festa de Pentecostes, a festa do derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja e sobre toda a humanidade. E a liturgia nos presenteia com dois textos belíssimos que narram essa vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. O primeiro texto é do Evangelho de João, aquele que nós vamos nos concentrar, porque toda a liturgia da palavra se dirige, se orienta para o Evangelho, mas também o texto da primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos. Duas maneiras diferentes de narrar o mesmo episódio, o mesmo evento. Porque João associa a dádiva do Espírito Santo à morte e à ressurreição de Cristo. Na morte, Jesus inclinou a cabeça e entregou o seu Espírito. E na ressurreição, ele aparece às comunidades reunidas e sopra sobre elas. Então João faz questão de associar a vinda do Espírito Santo ao mistério da Páscoa do Senhor. Lucas, ao contrário, dá outra perspectiva desse acontecimento da vinda do Espírito Santo, mas também com relação à Páscoa. Lucas associa a vinda do Espírito Santo à festa de Pentecostes, que acontecia já entre os judeus, não como uma festa da vinda do Espírito Santo, mas como uma festa agrícola, festejando então as colheitas, os frutos da terra. Os cristãos então passam a celebrar ali Pentecostes, lembrando os frutos e a colheita, os frutos do céu e a colheita, representada ali por todas as nações e povos evangelizados. Esse pequeno preâmbulo ajuda a gente então a entrar nesse mistério da festa de Pentecostes, dessa solenidade de Pentecostes. Mas a gente precisa agora dar uma olhadinha nos pequenos detalhes que ajudam a gente a compreender melhor o texto. Em primeiro lugar, é bom a gente lembrar que esse texto do Evangelho de João foi lido no segundo domingo da Páscoa. E no segundo domingo da Páscoa, conhecido como Domingo de Tomé, mais recentemente associado aí à festa da Divina Misericórdia, nesse segundo domingo da Páscoa, nós vemos então Jesus se manifestando para os discípulos que estão de portas fechadas por medo dos judeus. E Jesus se coloca no meio deles. Jesus ressuscitado se manifesta entre eles, dizendo: A paz esteja convosco.
E depois dessas palavras, Jesus mostra as mãos e o lado, isto é, as feridas da cruz, né? Esse espirro foi do meu cachorrinho, se vocês não estão vendo. Os discípulos ficam muito alegres, né, com essa manifestação do Senhor. E novamente Jesus insiste no dom da paz. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois, em seguida, ele sopra sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Esse sopro e essa fala, né, ajuda então a gente a entender por que esse texto foi escolhido. E continua o Evangelho, Jesus dizendo: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Então, ponto a ponto a gente foi vendo aí esses detalhes. Eu estou frisando para vocês os detalhes importantes do texto, para a gente então fazer uma leitura mais atenta a partir da liturgia. Como é que a liturgia nos apresenta esse texto? Muito bem. O Evangelho chama a atenção que é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, o domingo. E é no dia do Senhor que Jesus se manifesta ressuscitado à comunidade. É no dia do Senhor que Ele nos dá a sua paz. É no dia do Senhor que a comunidade experimenta a alegria. É no dia do Senhor que Jesus nos dá o seu Espírito Santo. Esse detalhe é muito valorizado, né, na tradição, então, do Novo Testamento, ao narrar a ressurreição de Jesus. O primeiro dia da semana, o 8º dia da semana. Então, a valorização do domingo é de origem apostólica, e a gente, então, tem aqui já um dado importante. Segundo dado importante, que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção, é que os discípulos estão de portas fechadas. E essas portas fechadas acontece ali naquele contexto porque eles estão com medo dos judeus. Eles temem a perseguição por causa da cruz e da ressurreição, né? E aí eles, mesmo de portas fechadas, Jesus se manifesta entre eles. Agora, olhemos para essas portas fechadas como um outro tipo de fechamento, né? O fechamento que o medo produz na comunidade. A comunidade que precisa avançar, que é convidada a propagar, né, esse anúncio da ressurreição. Essa comunidade agora, ela precisa sair dessa situação do medo, do receio, para fazer esse anúncio feliz da ressurreição do Senhor, impulsionada pelo Espírito, né? Então essas portas fechadas, elas têm aí um valor simbólico importante. É bom prestar atenção nisso. Depois que Jesus se põe no meio deles, né, ele diz: a paz esteja convosco, e depois repete: a paz esteja convosco. A paz é o shalom que não é somente aquela ausência de guerra, de conflito, mas é o shalom que nasce dessa experiência da ressurreição. A ressurreição que é a vida plena para todos. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus, ele vem trazer essa vida abundante com a sua ressurreição, né? E ele envia os discípulos para a missão, né? Assim como ele foi enviado pelo Pai, agora os discípulos são enviados como ele foi enviado. Isso aqui já ajuda a gente a entender um pouquinho as direções que o Evangelho está mostrando para a gente. E então Jesus sopra sobre eles. Esse sopro sobre os discípulos lembra a gente lá das primeiras páginas da Bíblia, quando Deus, ao criar o homem e a mulher, ele constitui então o boneco, né, de barro, e sopra sobre esse boneco de barro, inanimado, né? E com o sopro de Deus, esse boneco de barro, então vive. Então é o sopro da vida, né? A divina ruar. Ruar é uma onomatopeia, é o som do barulho do vento, né? Ruar, né? E esse nome hebraico para o Espírito Santo é um nome feminino, né?
é o sopro, a ventania de Deus, né? O hálito de Deus, o respiro de Deus, que é vida para todos nós, que deu vida a Adão, e agora o novo Adão, que é Jesus, ele é aquele que sopra. Ele não é aquele que recebe o sopro, mas ele é aquele que sopra. Então há a diferença do velho Adão, Jesus o supera. Aqui nós temos o novo Adão soprando sobre os discípulos. Então a gente compreende aqui, nessa tipologia, Adão e Jesus, que o novo Adão, né, o antítipo, supera o velho Adão, né, porque o velho Adão recebeu o sopro da vida, Jesus o ressuscitado, né, sendo Deus e homem, ele então sopra sobre a igreja, amedrontada, acuada, também sobre a humanidade, também amedrontada e acuada, para que sejam enviados em missão, saiam dessa situação das portas fechadas, né? E o Espírito Santo é dado com uma finalidade. A finalidade que o Evangelho nos apresenta é: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Então, a gente olha para esse mandato, né, de quem recebe o Espírito Santo como um mandato de reconciliação. A comunidade cristã, como aquela que faz a experiência da ressurreição no dia do Senhor, a experiência de Pentecostes, ela é aquela então que vai reunir todos os filhos e filhas de Deus. E o perdão é essa porta de entrada, essa porta aberta para que todos possam entrar e fazer essa mesma experiência da paz que o Cristo nos dá. Do mesmo jeito, a gente vai ver na primeira leitura e também na segunda leitura, onde Paulo fala da comunidade que tem vários ministérios, vários carismas. No entanto, ela tem um único princípio que rege essa comunidade, que dá unidade a tudo. É o Senhor, né? E a ação do Espírito que conecta tudo, que articula todos esses ministérios dentro da comunidade. Também na primeira leitura a gente vai ver algo que é muito importante, porque lá os discípulos falam e todos escutam na sua própria língua. Então não se trata do milagre de falar em línguas, mas do milagre de escutar na própria língua aquilo que o outro diz. E esse milagre da escuta chama a atenção da gente para a relação de aliança entre Deus e a humanidade. E nessa relação de aliança entre Deus e a humanidade, a gente percebe que o povo que se dividiu porque não se escutava, desde Adão e Eva, né, que brigaram, discutiram, se acusaram, né, diante de Deus, quando Deus perguntou por que eles comeram o fruto proibido, né? Ali começam as divisões. Agora, esse povo, com a vinda do Espírito Santo, ele é chamado a escutar. E escutando, ele alcança a graça do Espírito para que a unidade se reestabeleça. Por isso, os Atos dos Apóstolos vão dizer que ali estavam gente de todos os lugares aonde o Evangelho já tinha chegado. Todos eles escutaram o anúncio do Evangelho na sua própria língua, né? Então vejam aqui que o Evangelho anunciado pela força do Espírito Santo chegou a todos os povos, constituindo essa unidade da igreja, essa unidade da comunidade cristã, que é então entrelaçada pelos laços do Espírito, né? Muito bem, isso tudo faz a gente pensar em várias coisas bonitas e importantes, por exemplo, como aquilo que nos diz a oração sobre as oferendas, né? Que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade segundo a promessa do vosso Filho. Então, o Espírito Santo é ele que nos introduz na vida sacramental e na entrega de Jesus, aqui chamada de sacrifício, né? Nessa entrega, que a gente compreenda melhor
o mistério deste sacrifício que nós estamos celebrando, que é a Eucaristia, né, que nos transporta, como um memorial, nos transporta ao evento da entrega de Jesus na sua cruz, onde também ele nos dá o Espírito. Nós temos ainda a oração após a comunhão, não é? Que diz que a igreja é enriquecida por Deus com os bens do céu. Não é? Lembra da festa de Pentecostes entre os judeus? Não é? Aqui nós estamos lembrando que os frutos que nós recebemos em Pentecostes não são os frutos mais da terra, a gente continua recebendo os frutos da terra, claro, mas agora a gente é enriquecido mais ainda com os frutos do céu, que são os bens do céu, né? Os dons do Espírito, que entre os discípulos pousou sobre a cabeça deles como línguas de fogo, e na narrativa de João foi o sopro divino de Jesus, esse alento, essa força que faz a gente reviver na experiência da paz do ressuscitado. Também temos a oração do dia, que é muito bonita e ajuda a gente a compreender melhor o Evangelho na sua riqueza, né? Se pede que Deus manifeste, ou melhor, santifique a igreja inteira em todos os povos e nações, derramando pela extensão do mundo os dons do Espírito Santo. Então a comunidade, ela é enriquecida pelos dons do Espírito, né? E aquilo que a gente viu acontecer, né? Os evangelhos narram as maravilhas que são narradas no início da pregação do Evangelho, pela força do Espírito, a gente possa ver isso acontecer hoje, agora. É o que diz a oração. Então a festa do Espírito Santo, a festa de Pentecostes, não é uma festa que celebra algo do passado, é uma festa que celebra uma realidade do presente. E aí a gente pode voltar para o domingo, o nosso domingo, como lugar então desse encontro com o Senhor, como lugar do encontro com a igreja, que é sacramento de Cristo, como lugar do encontro com a palavra, onde o Espírito, pela voz dos leitores e leitoras, do salmista, o Espírito nos fala, né? Esse vento articulado das palavras cantadas ou lidas, proclamadas, né? É a força do Espírito que vem até nós pela palavra de Cristo. E fazemos a experiência de Pentecostes em cada Eucaristia, porque, como diz Santo Agostinho, esse alimento que está sobre o altar e que representa a nossa vida, a vida dos cristãos, dos batizados, né, que foram amassados, né, com a água do Espírito, com a água do batismo, agora são cozidos, né, pelo fogo do Espírito. Então o Espírito Santo, ele aquece o pão para nós, e com a vinda desse calor do Espírito, esse pão se torna para nós o corpo de Cristo, e o vinho se torna para nós o seu sangue. Então, minhas irmãs e irmãos, celebremos bem no próximo domingo a festa de Pentecostes, sabendo que, ao falar do Espírito, nós também falamos da igreja, falamos da sua missão, falamos daquilo que ela cultiva e desse grande segredo que Deus nos confiou, que é a vida divina que o Espírito nos dá. Uma boa continuidade com a leitura orante. Um abraço.